Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo, quem estiver aí, né? Vamos lá, vou pôr meu banquinho mais perto, porque eu não enxergo, né? Vamos lá. Ai, ai, eu gosto de entrar um pouquinho, 5 minutos antes, que é para ver se tá tudo funcionando direitinho, né? Se tá todo mundo me ouvindo, se a transmissão está boa. Daqui a pouco alguém aí vai me dar um feedback. Daqui a pouco alguém vai falar, oi, boa noite. Aí eu vou saber. Certo? E aí, pessoal? Preparados? É isso aí, né? Mais uma live, mais um pouquinho de conhecimento, né? Mais um pedacinho dessa jornada. Vamos lá. Quem está aí? Vamos lá. Olá, olá. Vamos ver. Eu não enxergo sem óculos, com licença. Machado, Raquel, Olga, boa noite para vocês. Boa noite para todos. Beleza? Né? Tá tudo certo? Tá, né? Eu fico de óculos só para enxergar quem é que entrou, depois eu tiro o óculos porque fica refletindo a iluminação e eu não gosto disso, mas por enquanto é assim, né? Olga, tudo bem, Olga? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, hoje na live eu vou dar uma aula na prática, né, para explicar tudo da live de ontem. Hoje eu não vou conseguir trocar nenhuma ideia assim através de vídeo, tá? Eu não vou conseguir, por quê? Porque a gente acaba assim perdendo a dinâmica, né? Mas assim, vai haver momentos que eu vou fazer uma live só para conversar com quem realmente deseja conversar ou trocar ideia ou fazer perguntas. E isso vai acontecer na sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, às 9 da manhã e à noite eu vou fazer a mesma, porque tem gente que trabalha, né? Tem gente que trabalha e só pode entrar à noite. Então, sexta-feira vai ser o dia, né? Vai ser o dia. Eu preciso ver ainda se o horário certinho, tá? Mas é isso aí. Sexta-feira de manhã e à noite eu vou ter esse feedback com vocês de perguntas e respostas, tá? Dúvidas, esclarecimentos, para poder falar para vocês. Então, vamos lá, Luciana. Tudo bem, Lu? Tudo bem? É isso aí, né? Tá vindo algumas solicitações, né, para participar do vídeo ao vivo, mas hoje não vai dar, né? Hoje não vai dar, porque se eu abrir sessão para um, aí eu tenho que abrir para outro, porque eu sou assim. Tá tudo beleza aí? Ó, pessoal, é o seguinte, eu tô fazendo 2 transmissões que é Instagram e Facebook, tá? Eu tô com duas transmissões. Uma, a de cima aqui, que eu olho para cima, é o Instagram, que eu olho para baixo é o Facebook. O que que acontece? Muitas vezes, a transmissão do Facebook, ela não fica tão boa quanto a do Instagram. Então, se alguém estiver me assistindo no Facebook,
e não tiver legal, corre lá no Instagram, tá? Adiciona lá minha conta, né? Lá no Instagram e lá você assiste na íntegra, tá bom, gente? Eu tô só dando uma aquecida aqui, né? Para ver, para avisar, para comunicar e tudo, pra gente poder começar, não é mesmo? Eu já não sei nem mais que horas são. Deixa eu ver que horas são. Fala pra mim aí, alguém aí. Fala que horas são aí pra mim. Que horas são, que aqui eu não tô nem vendo mais. Ah, alguém falou no Facebook que está ótimo. Que bom que está ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Luciana, que horas são? Tá na hora? Já deu o papo? Já deu tempo? Vamos começar? Vamos lá. Boa noite, boa noite. Que bom, né? Tá certo. Bacana. Vamos ver se tem mais alguém chegando. Aí a gente começa, tá, gente? A gente começa essa aula. Vocês estão vendo que nós estamos com a câmera virada para cá, porque eu estou na sala de corte e a demonstração vai ser aqui e na mesa de corte. Então, a aula hoje, o cenário vai ser aqui. Bom, é sempre aqui quando se envolve a mesa de corte. Beleza. Então tá certo, né? Tá certo. Deixa eu dar uma checada aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos começar então aqui. Só um minuto. Aqui, vamos ver aqui. Bom, pessoal, 20 horas em ponto. Eu vou começar. Por respeito àqueles que estão pontuais no momento exato, na hora exata, para a gente poder fazer a live, certo? Então vamos lá. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Para quem estiver me assistindo, ontem de manhã eu fiz uma live, ó. Tem momentos que eu vou olhar aqui e outros eu vou olhar ali. Ontem eu fiz uma live às 9 da manhã falando sobre os tecidos. Eu falei sobre tecido plano, malharia e os fios que compõem todo o tecido, que é o urdume e a trama, certo? Quem não assistiu essa live de ontem, aonde eu falo sobre os fios que compõem os tecidos, pode ir aí na página do Instagram que você vai achar esse vídeo para assistir na íntegra. Aí você vai entender melhor do que eu estou falando, tá bom? Hoje a live é para demonstrar a teoria de ontem, ok? Então vamos lá, vamos só relembrar rapidamente. O fio do urdume é aquele que corre paralelo com a orelha e ele é responsável pelo caimento da roupa no corpo. O fio da trama, ele corre transversal, ele corre na horizontal da largura do tecido. Ele é responsável pelo efeito da roupa, ou então pelo efeito do tecido, porque não é só roupa. Às vezes você pode estar fazendo uma bolsa, você pode estar fazendo uma colcha, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, não importa. Quando você não conhece os fios e corta de qualquer jeito, você pode ter um efeito contrário à beleza. Você pode ter um efeito de embabadar quando você vai costurar. Se for roupa, ela pode girar a costura no corpo. Se for calça, ela pode girar. Acho que todo mundo já deve ter visto ou já deve ter tido uma calça
aonde a perna, uma das pernas, gira a costura, não é mesmo? Então, eu expliquei tudo isso na live de ontem e agora eu vou mostrar para vocês. Eu falei ontem na live sobre tecido plano, ramado, que é composto por ourela e que esse tecido plano você pode comprar, você pode cortar direto, que ele não precisa descansar. Porém, você precisa aprender a achar o fio do tecido para que você possa cortar a sua peça na direção certa e ter um bom resultado. E aí agora eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui comigo um tecido, eu não vou pôr a câmera na mesa ainda, vou virar só um pouquinho para vocês poderem ver aqui, ó, tá? Eu vou ter que virar com a mão às vezes, tá, gente? Vezes não, sempre. Para não mexer no que eu fiz aqui para transmitir para o Facebook e para o Instagram. Bom, então é o seguinte, eu tenho aqui um tecido plano, estampado, é uma tricoline 100% algodão, e ela está infestada, infestada. O que é infestar? O que é um tecido infestado? Um tecido infestado é um tecido sobre o outro, uma folha sobre a outra. A gente, quando trabalha com confecção, a gente acostuma, aprende a falar uns termos que são voltados para isso. Então, às vezes, a gente está explicando, está falando, está dando uma aula, a gente fala e não percebe que muita linguagem é desconhecida por quem está começando ou por quem está vendo pela primeira vez. Então, vamos lá, gente. A palavra infestar é dobrar o tecido folha por folha. Se for para armazenar, dobrar e guardar, tá? Infestar para cortar é colocar folha em cima de folha para você fazer um corte com uma máquina de corte em grande escala. Não precisa ser grande, mas em maior escala. Então, a palavra, o ato de infestar, ele pode ser para armazenar, você guardar o tecido já no fio que você achou, dobradinho, com o direito para dentro, que eu vou mostrar, para você poder ficar com o tecido passadinho, ó, bem passadinho. Então, quando você compra um tecido, eu agora, ó, o meu tecido, ele tá infestado para ser armazenado, guardado. Eu já achei o fio dele. Então, eu infestei, eu coloquei folha sobre folha, infestei. Por quê? Porque eu não quero que o meu tecido fique todo amassado, amarrotado, como se tivesse sido atropelado. Aí tem gente que fica passando ferro no tecido para ele alisar. Tudo bem, nada contra, se você tem 2 metros de tecido. Mas e se você pretende fazer uma grade de PMG para começar a vender? Você vai passar 10 metros de tecido? E se você vai fazer uma grade de cada estampa, você vai passar 20, 30 metros de tecido? Não. Então, o que é melhor? É você aprender a fazer isso aqui. Achar o fio, dobrar, que é infestar, para guardar e ele ficar passadinho. Agora, eu estou com tecido plano e eu vou ensinar para vocês. Eu vou desmanchar tudo que eu fiz para vocês aprenderem, tá? Então, olha lá, vamos lá. Eu tenho aqui comigo um tecido plano. Eu vou pôr óculos, que agora eu não enxergo direito. E eu fui na loja
certo? Comprei esse tecido lindo, né? Essa tricoline. Aí a moça pôs lá aquela bobina em cima da mesa, desenrolou. Eu falei, me dá 2,5 metros. Ela puxou, deu um pique, rasgou e me entregou o tecido numa sacola, certo? Ela vai lá, faz assim no tecido, ó, é bem assim mesmo, ó. Ela faz assim, né? Dobra, põe na sacola, agradece e você vai embora. Aí você chega em casa, você não sabe nada, você pega o seu tecido, isso se você não joga a sacola lá, né? E vai pegar só depois. Aí você vai lá, chega lá em casa, pega o tecido, bonitinho, dobra ele, pega a orelha. O que é a orelha? Ó, bem pertinho, tá vendo esse barrado aqui, ó? Essa franjinha, aqui, ó. Então, se você for olhar, isso aqui é a orelha. Aí você olha aqui no sentido contrário, você fala, ah, mas aqui também tem franjinha aqui, ó. Tem aqui, ó. Só que é diferente. É diferente. Se você pegar com a unha, o primeiro fiozinho aqui na pontinha e tentar puxar, você não consegue puxar, ele não sai. Aí você vai na outra, né? Você tá aqui desse lado. Aí você vem aqui na outra e aí você pega o primeiro fiozinho assim e aí ele vem, ó, ele vem, né? Ele vem. Sabe o que significa? Esse fiozinho, quando você puxa ele assim, ó, o primeiro que sai, que ele vem assim, aí ele vai arrebentando, ó, ele vai arrebentando assim, ó. Esse daqui, esse fiozinho é o fiozinho da trama. E esse daqui que tá travado, ó, esse aqui que não vem, ó, que você puxa assim não vem, esse aqui é do urdume. Por quê? Quando o tecido tá sendo feito, eu vou dar um exemplo, né? Eu não trabalhei em tecelagem, mas eu já visitei tecelagem. Então, assim, quando o tecido está sendo feito, o que você imagina, né? O fio da trama, ele forma o desenho do tecido, né? Seja liso ou estampado, ele forma. Por quê? Ele é um fio que ele vai fazendo assim, ó. Por isso que chama trama, né? Ele vai tramando. Então, ele vai tramando entre o fio do urdume e volta. Quem já viu tiar, sabe, né? Que eles vão fazendo assim, né, para tecer ali, né? Então, quando esse fio da trama faz esse movimento, e aí ele volta, o que ele faz? Ele vai criando nas pontas um barrado. E esse barrado vai travando os fios, que é aqueles que ficam esticados, que é o fio do urdume. Então, esse que vai e volta a trama, ela trava, ela cria uma trava, e aí o barrado do lado, que chama orelha, ele não deixa o fio do urdume desfiar, ele não deixa aquilo ali soltar. Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer para identificar aonde que está o fio do urdume e aonde que está o fio da trama. Quando você está com um tecido que tem o comprimento que você pediu na loja idêntico ao da largura. Muitas vezes você vai na loja e aí você vai comprar um tecido que tem, vamos dizer, 1,5 metros de largura. E você não percebeu que você pediu para ela 1,5 metros daquele tecido. E o tecido, ele é liso e ele é praticamente dupla face. Uma tricoline dupla face, que você olha um lado, é igual ao outro. Aí você não tem conhecimento da trama e nem do urdume, você olha e não identifica. E aí, você chega em casa, seu tecido tá lá, dobrado de qualquer jeito, ele está de um lado igual o outro, e ele tem 1,5 metros de largura, e você comprou 1,5 metros de comprimento. Você fala assim, e agora? Qual é o sentido do tecido para eu achar o fio? Então, isso que eu falei de você tentar puxar aqui, ó, o fiozinho, a linha, é uma das coisas que você pode fazer para você achar o fio do urdume, para você saber como que você vai posicionar o seu tecido para você armazenar ele, infestar e armazenar, tá certo? Tem outras dicas também
que a gente dá. Tem mais de uma dica, não é só a questão do fiozinho, né? Tem tecido que não vem, por exemplo, com a franjinha. Ela vem sem nada, igual aqui o da trama. Você fica confusa, mas então vai nessa que eu falei de puxar a primeira linha, tá? A do urdume não solta, ela tá travada, tá? Agora eu vou te explicar como é que você vai achar o fio do seu tecido. Você chegou em casa, aí você já descobriu, né, que aqui tá a orelha. Eu comprei um tecido, eu pedi 2 metros lá, 2,5 metros. Ele tem 1,5 metro de largura, então eu já fui por dedução que se ele tem 1,5 metro de largura, essa aqui é a largura dele. E o outro maior é o comprimento dele, né? O urdume corre paralelo com a orelha. A orelha, ela é o barrado que está na extensão da fabricação do tecido, então vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar as 2 pontas do seu tecido. Agora eu vou virar um pouco para cá, tá bom? Ó, vou virar o tripé, pronto, tá? Ó, você vai pegar com a mão esquerda, né? E com a direita. Uma mão vai na ponta de um lado do urdume. Do urdume não, perdão, da orelha. E a outra do outro lado, ó, tá vendo? Ó, tá? Tá aqui. O tecido tem 1,5 metro de largura. Então, eu estiquei meus braços e estou com ele e o direito dele virado para você, virado para frente. Você vai pegar aqui, ponta com ponta, e vai fechar os braços, ó. Ó, tá? E vai unir as pontas, ó. Ok? Unir. Segurei. Agora eu vou pôr o dedo aqui no meio dele e vou segurar com esta mão e o dedo no meio, ó, tá vendo aqui o dedo no meio? Eu vou segurar com a outra mão, para quê? Para que eu possa distanciar mais ou menos 1 metro, correndo o dedo no meio. Por que eu ponho esse dedo no meio? Porque se eu não colocar o dedo no meio, eu não consigo deslizar as folhas do tecido para achar o fio, ok? Então, eu ponho o dedo no meio aqui da ponta e ponho na outra. E eu vou pendurar as 2 folhas, segurando com as mãos e o dedo no meio. Aí, o que eu vou fazer? Com ele pendurado, assim, ó, vocês, ó, eu vou provocar, veja bem, esse tecido, eu já achei o fio dele, eu já acertei o fio dele e agora eu vou provocar. Ao contrário, eu vou desencontrar o fio para vocês entenderem como que fica um tecido quando ele não está no fio. Vocês estão observando essa onda no tecido? Então, quando a gente faz isso, esse movimento de pendurar o tecido no ar, ele forma essa onda embaixo, ó, tá vendo? Por quê? Porque o fio do urdume está, e o fio da trama está fora do lugar. O fio do urdume, nessa posição, ele está correndo paralelo com a auréola que está aqui, ó. Então eu pus ele nessa posição aqui horizontal, certo? E a trama, olha só, você tá vendo aqui o fio, ó, ó, ó. Eu desloquei o fio da trama, eu desloquei tudo, por quê? Ele tá formando onda. Então o que você tem que fazer? Você sabe o dedinho aqui do meio? Eu vou pôr o peso do tecido em cima da mesa, ó, tá? Porque tá pegando aqui, tá me atrapalhando, ó. Esse dedinho aqui no meio, ele tá aqui para você correr, ó. Então vamos lá, ele tá aqui com essa onda, ó, que eu tô vendo, né? Essa onda, ó. Agora eu vou andar com as folhas até a onda sumir, ó. Ó, ó, ó. Até ela sumir, ó. Ó. Aqui, ó. Se ela mudar de lugar, é porque você andou demais, você tem que voltar. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Você corre ela aqui, ó. Vamos correr aqui. Deixa eu pôr meu dedo que saiu. Aqui, ó. Tá vendo? Mudou de lugar, ó. Passei demais, ó. Ó.
aqui, ok? Aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu esticar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, então, tá vendo que lá embaixo não tem mais onda? Não tem mais onda. Significa que eu achei o fio do meu tecido. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui, vou colocar aqui um alfinete. Para quê? Para que ele não saia do lugar, porque eu tenho o resto do tecido para achar. Então, eu vou pôr um alfinete aqui na ponta, vou pegar essa outra ponta onde estava essa mão, vou soltar essa que está presa e eu vou pôr outro alfinete aqui, ó. Agora, uma coisa importante. Se você olhar de perto, você vai perceber que o tecido, ele não está totalmente paralelo. Ele deu ele deu uma desnivelada, tá vendo? Aqui na orelha, ó. Ele não tá igualzinho. E você não pode, uma vez que você achou o fio, você não pode igualar ele, tá? Você tem que deixar exatamente na posição que você achou o fio. Porque se você igualar ele, para ele ficar bonitinho, você vai tirar o fio do lugar. Agora eu vou pegar nesse alfinete aqui, eu vou correr minha mão no resto do tecido para fazer a mesma coisa. E aí eu vou pendurar ele aqui, ó, para arrumar ele aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui. Agora, observe uma coisa, ó. Vou pôr um alfinete aqui, ó. Tá? Porque ali já tem. Observe o seguinte. Quando você vira o tecido com o direito para dentro, por que você faz isso? Para preservar a estampa do tecido e para preservar a limpeza do tecido e para você, quando for riscar e cortar, riscar do avesso. Você encontra o fio do tecido, você infesta o tecido e quando você for riscar e cortar, você vai só pôr ele na mesa, puxar a folha dele, que já está no fio, colocar o molde, riscar e cortar, tá? Então agora eu tô com o tecido todinho já no fio. Eu vou pôr agora, vou virar a câmera para a mesa de corte e agora eu vou te mostrar como que a gente faz o infesto para armazenar o tecido. Você pode estar se perguntando, Helena, eu vou fazer isso com 10 metros de tecido? Sim, você vai fazer isso com 10 metros de tecido. Por isso que na live de ontem eu falei que infestar, achar o fio, era uma verdadeira academia, tá? Agora, olha só, você não precisa, se você não quiser, você não precisa infestar 10 metros de tecido. Você pode infestar 5 metros, né? Se você for usar 5 metros, 6, 7, não sei, 3 metros você pode. O outro, você pode até infestar ele sem achar o fio para ele ficar passadinho. Eu prefiro infestar o tecido todinho, porque na hora que eu quiser cortar, ele está passadinho no fio, preparado. Eu não deixo para a última hora nada. Todos os meus tecidos são infestados. Todos. Minhas alunas que digam se é verdade ou não. Então, olha só. Agora eu vou te dizer aqui, vou te mostrar como que eu infesto. Eu vou pôr em cima da mesa esse tecido. Então, se ele é volumoso, eu utilizo a mesa no comprimento, por isso que eu tenho essa mesa grande. Se ele é pequeno, eu vou utilizar a lateral para vocês verem. Então, eu vou virar agora a câmera para vocês verem, tá bom? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui, então, a mesa de corte, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o procedimento que eu utilizo. Vamos lá, gente, ó. Então, eu tenho aqui o tecido que eu achei, o fio, está preso com o alfinete, ok? Ele está preso com o alfinete. Porém, eu não posso, o tecido plano, eu posso até fazer assim com a mão, tá? Posso alisar. Mas, uma vez que eu prendi com o alfinete, não posso mais pegar a orelha com a orelha e deixar bonitinho, já era. Achei o fio, é naquela posição.
Tem tecido que dá uma desigualdade de 2 centímetros. Quando você acha o fio, é assim que vai ficar, tá? Aquilo ali não tem jeito, você tem que deixar. Então agora eu pego esse tecido, eu coloco ele aqui. E agora você vai fazer o seguinte. Se você não tem uma mesa de corte, se você não tem uma bancada para trabalhar, o que que você pode fazer? Você pode usar a mesa que você tem, não é problema nenhum, tá? Desde que você tenha um lugar para você fazer isso, a mesa de jantar, não tem problema. Você pega, ó, você está na frente do seu tecido. Você vai na extensão do seu braço, tá? Ó, na extensão do seu braço, não precisa deitar, não precisa debruçar. Reta, você vai pegar aqui, ó, aqui. Você estica o braço, aonde a sua mão bater. Pegou aqui, você faz assim, ó, você vai trazendo ele assim e coloca ele aqui, paralelo com este começo aqui. Ó, assim, tá? Desse jeitinho. Aí você vai formar uma parede aqui e uma parede do lado de cá. E aqui também você vai formar uma parede, ok? Você vai de novo e vai trazer esse tecido novamente do mesmo modo que você fez a primeira vez. Uma parede aqui e uma aqui. Você pode fazer assim. Se ele não dobrar direito, você pode pôr a mão aqui dentro e passar a mão aqui para ele ficar bonitinho, ó, ok? E assim vai o processo do tecido todo, olha, ó, isso aqui é o ato de enfestar para armazenar, ó, tá vendo aqui? Ó, eu vou arrumando, liberando e vou infestando, ó, assim, ó que bonitinho que vai ficando. Olha, como eu levo a extensão da minha mão, assim, nesse movimento, ele vai ficando com a mesma largura, praticamente. Não é perfeito, mas vai ficando, olha, ele vai formando, assim, praticamente a mesma largura. Aí você vai fazendo aqui assim, bonitinho, ó, tá vendo, ó, ó, eu faço aqui assim, no final eu termino com ele aqui assim, ó. Então, olha só, ó, eu tenho aqui o meu tecido dobradinho no fio, com direito para dentro, infestadinho. Eu pego, não vou cortar agora, não vou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cuidar do meu tecido. Eu vou pôr a mão aqui, ó. Eu vou dobrar aqui, ok? E vou dobrar aqui. Eu tenho aqui um tecido bonitinho, como eu mostrei no começo para vocês. O que vocês também podem fazer? Quando vocês estão infestando o tecido, essa daqui é a ponta final, certo? Eu vou pegar a ponta inicial, ó. Eu ponho lá. O meu tecido, olha lá, o meu tecido, ó lá, ele tá lá na mesa, tá vendo? Ele tá lá infestadinho, certo? Aí, eu vou cortar. Então, olha só, resolvi cortar. Ele já tá bonitinho, já tá organizadinho com fio, e eu vou cortar. Então, o que que eu faço? Eu ponho lá o meu tecido bonitinho, lá na frente, com espaço para caber o molde que eu vou usar. Eu só puxo a primeira folha. Lembra que eu falei? Ó, ó, ó. Eu puxo a primeira folha. Aqui, ó, tá? Eu puxo a primeira folha para começar a fazer o meu corte. Para começar a encaixar os meus moldes, para ver o melhor aproveitamento possível, riscar e cortar. Mas existe todo um procedimento que a gente tem que ter na hora do corte, antes de começar a cortar. E isso eu vou falar numa outra live que envolve o procedimento do corte, ok? Então agora nós estamos falando sobre o fio, o infesto e o armazenamento. Eu falei para vocês sobre, ó, eu vou infestar ele, então eu vou virar ao contrário porque eu peguei lá o começo, ó. Eu falei para vocês
sobre o tecido plano, né? Que o tecido plano é mais fácil para a gente manusear e com um pedaço pequeno. Agora eu vou complicar um pouquinho mais, né? Então vocês viram aqui como que a gente cuida do tecido com muito carinho, tá? O carinho começa aqui. Agora eu vou falar para vocês, isso aqui é um tecido ramado, tá? Ramado é um tecido que tem toda a largura dele, né, aberta, composto por orelha. Agora eu vou falar para vocês da malha. Lembra que eu falei na live de ontem que a malha é um pouco mais complicada, porque a malha não pode alisar. A malha tem a ramada que você tem que fazer tudo isso daqui. Só que o problema da malha é que ela pesa, né? Tem aquelas que são leves, mas ela pesa. Ela dá trabalho para achar o fio muito mais do que o tecido plano. E tem a malha tubular, que já vem com o fio no lugar. Porém, a malha tubular, ela é composta do lado, não por orelha, ela é composta por quina. E essas quinas, esses vincos que tem do lado, eles não saem jamais. Eu falei isso na live de ontem. Se alguém tá aí e não ouviu nem nada, depois assiste lá a live, que aí você vai entender tudo que eu tô falando. Ó, então eu vou pegar aqui e vou demonstrar para vocês, ó. Isso aqui é uma malha tubular, tá? Essa malha tubular, eu vou soltar ela para vocês verem, ó. Tá aqui, ó, uma malha PV, tá? Tubular. Então, olha só, ela é todinha fechada, ó. Toda fechada, ó. Ela não tem orelha, tá? Ela, tá vendo que ela tá aqui, ó. Ó, deixa eu virar para vocês verem, ó. Ela tá aqui, vocês vão perceber, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó. Aqui é urdume, ó, tá de pé, ó. Ó como ela abre, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela abre, ela é tubular. E aqui ela é fechada. Então, é o seguinte, a malha, quando você vai infestar a malha, se você comprar ela por quilo, não trouxer a bobina, quando você chega e você vai fazer o mesmo procedimento, se ela é tubular, lembra que eu falei que não pode alisar a malha? Olha aqui, ó. Você joga ela em cima lá da mesa, né? Às vezes ela fica até pendurada no chão lá para você poder infestar e tudo. Só que a gente faz assim, ó. A gente faz assim com a malha, ó. Ó, quer ver, ó? Deixa eu mostrar que agora vocês estão olhando para mim e não estão vendo. Olha lá, ó. Vamos lá. Ó. Então a malha tá aqui, ó. Pronto, ó. Então eu tenho aqui a malha tubular. Veja bem. Eu fiz assim, por quê? Porque esse pedaço é pequeno. É fácil de manusear. Se você estiver lidando com um pedaço grande e você for colocar ele no chão, porque você vai produzir em maior escala, maior quantidade, então você tem que colocar ele em cima de um papel, ou em cima de um tapete, ou de um lençol para não sujar a malha, e aí você vai precisar de auxílio de garra. Isso aqui é garra para segurar tecido, tá? Por quê? Porque se ela ficar pesada lá pro chão, o que vai acontecer? Ela vai ficar esticando o fio, toda vez que você for puxar para você infestar, vai ficar resistente. Então, isso não vai facilitar para ela descansar. Isso não vai facilitar para ela ficar infestada. Então, você não pode deixar que o peso da malha te atrapalhe na hora de infestar. Você precisa aliviar o peso. E uma forma de aliviar o peso é você dar um pouco de folga em cima da mesa e prender ela na mesa com essa garra, uma de cada lado, porque aí a garra sustenta todo o peso que está no chão e você infesta aquela parte que você deixou em cima da mesa. Aí quando ela esticar, você vai lá, coloca mais um tanto em cima da mesa, põe a garra de novo e aí continua o infesto e assim você vai até terminar. Mas o procedimento, ele é o mesmo, ó. A malha tá aqui. Vocês estão vendo que ela tá com onda? Ó, ela tá com onda aqui. Ela está com onda lá. Por quê? Porque quando eu fiz esse movimento, entra ar. Aqui dentro, ó, tá vendo que aqui é tubular? Ele entra ar. Então você não pode fazer, ó, tá vendo aqui, ó? Você não pode sair alisando a malha. Você tem que fazer assim, ó. Não é brincadeira, é sério, ó.
ó, 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 tá vendo aqui, ó, ó, você faz assim, ó, e aí você vai arrumando, ó, você escolhe um dos lados para você favorecer a quina, tá? Um dos lados, por quê? Porque você não vai poder riscar dos dois lados, você vai ter que escolher um lado, porque a bobina da malha, à medida que você desenrola a malha, tem uma parte dela que é mais larga, mais estreita, mais larga, mais estreita. Então, quando você vai colocar uma folha sobre a outra, para você cortar maior quantidade, se você não escolher um lado para formar a parede, para fazer um muro e colocar ali o molde da sua manga, o que vai acontecer? Vai sair uma de cada tamanho, tá? Então, na malha, olha só, a gente vem aqui na malha, bate a mão assim, olha, veja só, aqui, ó, eu pego aqui e faço assim, ó, tá? E, ó, é sério, viu, gente? Não é frescura, não, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, 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 eu bato a mão nela assim, tá? E detalhe, presta atenção, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando você corta uma folha só de malha, que você vai cortar uma só, não é difícil, porque é uma só. Mas quando você quer otimizar o tempo, quando você quer produzir para vender, que você vai cortar a grade, e aí você fica pensando assim, caramba, eu queria cortar várias cores ao mesmo tempo com uma máquina de corte para facilitar a vida. Então, nesse caso, você realmente precisa aprender sobre corte. Por quê? Porque quando você põe uma folha de malha, e aí você vem com a outra folha de outra cor, ou vem com a outra folha e tudo, se você não souber lidar com isso, você vai tirar aquela que você arrumou tudo do lugar. E aí vai te dar desespero. Você vai ficar desesperada, porque você arruma um lado, ela desarruma do outro. Você arruma aquele lado, lá do outro lado ela desarrumou. Por isso que você tem que escolher um dos lados da malha tubular para fazer parede. Porque aí a sua preocupação é apenas com aquele lado lá. O outro, você não vai conseguir igualar, entendeu? Então você vai formar parede só de um lado, tá? E aqui a malha, para você infestar ela, é o mesmo procedimento, só que ela dá mais trabalho, por quê? Porque ela é mole, mas é a mesma coisa. É a extensão do braço, ó, tá vendo? A extensão do braço, você vem, se você tem a garra, você pode pôr aquela garra aqui para ele não sair, tá? Você pode chegar aqui, ó, e colocar a garra, ó. Aí ela não sai do lugar, ó, ela não sai do lugar, tá? Você vem aqui na extensão do braço, você faz assim, ó. Olha como ela é mole, ó. Ela é mole, ela já vem toda tortinha, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui? O que eu vou fazer, ó? Eu vou acertar essa parede e vou bater a mão. Ó, aqui tá formando uma onda. O que eu vou fazer? Eu vou alisar? Não, não vou alisar, não pode alisar. Ó, você tem que fazer assim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem que fazer assim, ó, bater a mão, ó. Pega de novo e traz de novo, ó, traz de novo aqui, ó, assim, ó, ó. Tá dando pra ver direitinho, gente? Eu nem perguntei nem nada, ó. Ó, eu pus a mão aqui, tô sentindo um caroço aqui, ó. Tô sentindo um caroço. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr a mão aqui dentro e vou ver se tem alguma coisa dobrada aqui, ó. Ó, pronto, ó. Então eu faço assim, tá vendo, ó? Assim. Aqui, ó, tem um caroço, ó. Eu vou pôr a mão só para tirar o caroço, porque ela dobra quando você vem trazendo ela dobra, ó, tá? Ó. E aí, eu vou fazendo assim, até finalizar. E faço, sabe o quê? Se a malha é pequena, viu? Se a malha é pequena, que nem essa daqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz com aquele tecido, ó, assim, ok? Eu faço a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Desse jeito aqui, ó, que eu fiz. Está aqui, ó, dobradinha, bonitinha, tá? Essa é a tubular, tá? Agora, se a malha é em grande quantidade, o que eu faço? Eu faço isso, porém, vou mostrar um que tá pronto para vocês poderem ver. Ele está infestado bonitinho, quer ver? Ó, ó, aqui, tá vendo aqui? Ó, isso daqui é punho,
né? Malha, punho. Então, o que eu fiz? Eu desenrolei a bobina, eu infestei ele e amarrei. Ó, eu amarrei aqui, tá vendo? Eu amarrei aqui e amarrei aqui. Por quê? Porque ele é pesado, né? Vocês podem ver, ele é pesado. Para manusear ele, você pode pegar aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. Tá vendo? Então, ele te dá uma maior mobilidade. Ele não desmorona, porque eu amarrei. E aí, ele está prontinho. Se eu quiser cortar, esse aqui é tubular. Ele é tubular. O fio já está no lugar. Se eu quiser cortar, eu ponho ele lá no final da mesa, solto aqui, puxo a folha, corto, depois eu amarro de novo. Guardo ele dentro de um saco plástico que veio a bobina, para ele não sujar, certo? E deixo ele lá guardadinho. A única coisa que difere de uma malha tubular para a malha ramada é que o tubular, ele é fabricado com o direito para fora. Então, para você preservar a malha, você precisa guardar ele num saco fechadinho, para não empoeirar. E outra, o tecido que fica exposto à claridade, pode ser até lâmpada, se ele ficar muito tempo, aonde você infestou, aonde ele tem a dobra, ele mancha. Ele fica com uma mancha assim, sabe? Um risco. Por isso que é bom você deixar o tecido sempre do avesso. Porque se ele criar aquela dobra ali, aquele vinco, ele tá do avesso, não afeta o direito do tecido. Mas quando ele é tubular, não tem o que fazer. Então, não, tem o que fazer, mas não tem como desvirar. Então, se ele é tubular, você tem que colocar ele num saco plástico para você proteger ele e longe da claridade da lâmpada e da luz, tá certo? Por quê? Porque senão ele vai manchar. Aí quando você for cortar, você vai ter uma surpresa muito grande, porque a sua, sei lá, roupa, vestido, não sei, vai ficar lá que nem uma zebra com aquela mancha, tá? Então este tubular tá tranquilo, né? Agora eu vou passar para uma malha ramada. Aliás, ela não é ramada, ela é tubular, só que ela já sofreu um corte. Ela sofreu um corte e eu vou mostrar para vocês aqui a marca do vinco que fica, que não sai jamais e que a gente só utiliza para pôr peças que, por exemplo, manga de camiseta, né, que não vai ter problema, parece que o ferro que passou. Então eu vou mostrar para vocês agora um pedaço e vou mostrar para vocês como que vocês devem proceder se você tiver um pedaço de malha aonde você cortou e perdeu a referência das laterais para saber aonde está o fio do urdume ou da trama para você posicionar o fio do molde, tá? Vou te ensinar um truquezinho, não é truque, é uma dica, vai, que a gente aprende, tá bom? Vou pegar um pedaço, peraí. Então eu vou pôr esse lá para trás. Vamos lá, ó. Então, olha só, nós temos aqui um pedaço de tecido, né? Ó, esse tecido é um pedaço, só para demonstrar, tá? Esse aqui ele foi cortado, então ele tem aqui no meio, tá vendo o vinco? A marca do vinco? Aqui, ó, não sei se dá para ver melhor no avesso, ó. Ó, ele tem uma marca aqui que não sai, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o vinco dele que não sai, ó, tá? Se você cortar aqui para aproveitar o tecido, se você cortar aqui para aproveitar o tecido, as costas ou a frente, não sai. A pessoa vai andar na rua com aquela marca no meio, tá? É muito feio. Então, qual é a dica que eu vou te dar? Vamos supor que você tem um pedaço de malha, um pedaço de tecido de malha, você olha e fala assim, caramba, dá para cortar ali uma camiseta, vou cortar uma camiseta, vou aproveitar esse pedaço aqui, vou fazer uma camisetinha, vou fazer uma blusinha. Aí você pega lá o tecido, a malha não tem elastano, certo? Então você vai fazer assim, ela cede um pouco. Você faz assim, ela é mais resistente.
Quando você faz assim e ela cede, significa que aqui está a trama na horizontal, tá? Aqui. Quando você faz assim, e você vê que ela é resistente, ó, ela não estica. Aqui está o urdume. Mas tem tecido que te engana. Tem tecido que cede. Tem tecido que estica. No urdume, estica. Na trama. Aí você fala, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? A malha, se você esticar a malha nesse sentido aqui, ó, assim, tá vendo? Assim, ela enrola, ó, tá vendo? Ó, ela enrola, tá? Quando você estica ela aqui, ó, por exemplo, assim, ó, ela também enrola, né? Quando a malha enrola para fora do tecido, ó, vamos por partes. O tecido, ele tem o direito e tem o avesso. Quando você pega a PV na mão, para mim, por exemplo, é mais fácil de ver a diferença do avesso e do direito, porque a malha PV, ela é poliéster com viscose, então ela tem um brilho no lado do direito. Mas se você pegar o algodão, quem conhece sabe identificar o direito e o avesso. Então, se a pessoa sabe identificar o direito e o avesso, ela sabe aonde está a trama e ela sabe aonde está o urdume, porque eles têm desenho diferente. Se você não sabe, você vai pegar uma lupa, se você tiver uma lupa, mas quem trabalha com costura, é bom ter uma lupa. Se você pegar a lupa e colocar perto, você vai ver uns risquinhos, assim, ó, um do lado do outro. Esses risquinhos que você vê correndo ali é o urdume, é o direito do tecido. Se você olhar do outro lado e ele for um pouquinho assim opaco, sabe opaco? Você não vê os risquinhos, você vê uns desenhos, isso é a trama, tá? Se você não enxergar nada disso, porque eu tenho aluna que não consegue ver nada disso, ela olha para ela, é tudo igual. Não conhece, tá normal, tá tudo certo. Então aí o que você faz? Você vai esticar a malha. Quando a malha enrola no sentido que ela estica mais, ó, aqui ela estica mais, certo? Ela enrolou para cá, ó. Quando você vai na parte que estica mais e ela enrolou, esse lado para onde ela estica mais e enrolou é o direito do tecido. Esse lado aqui, ó, que ela estica menos e enrolou, é o avesso do tecido. Então, essa observação, para você não esquecer, o que você faz? Você pega um pedaço de tecido, de malha, corta ele e faz esse teste, assim. No tecido que estica mais, você vai lá na frente com uma caneta, escreve trama, ó, trama, e escreve direito. No lado que estica nada ou estica menos, você escreve, ele vai enrolar, né? Pro lado que ele enrolou, você escreve avesso, urdume, e guarda o seu paninho, guarda, para você não esquecer, guarda de amostra. Toda vez que você tiver um pedaço de tecido, de malha, quer cortar alguma coisa, não sabe qual é o sentido do fio, vai lá, pega o seu paninho, você vai lembrar do teste, aí a sua peça não vai ficar ruim, tá? Agora, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar para vocês da malha viscolaicra que tem elastano e que é ramada, tá? Essa malha viscolaicra é essa aqui. Vamos lá. Ó, nós temos aqui a viscolaicra,
A minha malha, vou desmanchar ela, tá infestadinha, vou desmanchar ela e tudo, para vocês terem uma ideia. Ó, ela já sofreu corte, mas ela tá vendo? Ela está dobradinha no fio dela, porque a gente corta, mas guarda no fio. Mas você vê, ó, é uma malha que tem um certo peso, né? Ela é ramada, ela foi cortada do lado da orelha para preservar o lado de dentro e tá aqui, ó, ela tem elastano. O procedimento, ela está com o direito virado para dentro para preservar a limpeza do tecido, ó, tá aqui. Tá vendo aqui onde ela estava dobrada? Aqui criou uma marca, né? Aqui criou um vinco porque ela estava dobrada. Só que isso daqui é um vinco criado por mim que dobrou para ela ficar guardada. Isso aqui sai. Então, se eu comprar uma malha ramada e eu achar o fio e infestar, eu vou ter um melhor aproveitamento de corte. Por quê? Porque eu vou poder colocar na quina o que eu quiser, frente, costas, o que eu quiser. Porque aquela marca que tá lá, sai. Quando lavar, aquilo lá não fica mais. Então, a diferença, né, de você ter uma ramada e uma tubular é o aproveitamento, tá? É o aproveitamento. A vantagem da tubular é que já vem no fio, você só vai infestar. A ramada você tem que achar o fio para poder infestar, é um trabalhão danado, mas você tem um melhor aproveitamento, uma maior lucratividade, porque nada vai ser perdido. Dependendo do que você vai cortar, se você comprar tubular, o seu lucro vai ficar guardado na gaveta com as quinas, porque se a sua roupa não tiver manga, você vai colocar o que ali na ponta? Nada. Então você vai ficar com um mico no ombro, né? Então cuidado na hora de você comprar um tecido para você produzir, para você confeccionar. Uma coisa é você fazer uma camiseta, 2 camisetas, a outra coisa é você fazer 100 camisetas, né? A repetição do acerto ou do erro, tá, ela vai de acordo com a quantidade que você for produzir, tá? O procedimento de você armazenar aqui é tudo a mesma coisa, igualzinho a malha. A diferença também é que aqui, nesse caso dessa viscolaicra, ela tem elastano, você vai ter que descansar ela 72 horas. E aquela malha que não tem elastano vai precisar descansar 48 horas. Antes de você cortar, acredite que isso não é brincadeira. Você precisa deixar ele descansar para que ele volte ao seu processo natural do fio e a sua peça de roupa não encolha. Agora eu só quero mostrar para vocês, né? Isso tudo que eu falei para vocês aqui. Essa bobina maior aqui, ó. Essa bobina maior, eu pus preto para vocês poderem enxergar bem aqui nessa mesa branca. Isso aqui é lã, é uma lã inglesa, tá? Ela está infestada, ela está no fio, é uma lã maravilhosa, linda, porém, vocês tomem cuidado, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem muito tecido, sabe aquele bichinho chamado aleluia, né? Aquele bichinho, ele tem épocas do ano que aquilo lá dá muito, né? Fica nas lâmpadas e tal. Aquele bichinho adora um papel e um tecido. Para minha surpresa, quando eu peguei essa lã aqui e eu pus na mesa para cortar, para fazer um casaco de lã, que eu puxei, a minha folha de tecido estava repleta de buraco com aquele bichinho morto no meio dela. Então, para você que vai começar ou que vai armazenar tecido, que vai guardar, que vai investir um capital para empreender, para você começar um negócio, sabe? Presta atenção na claridade para não manchar seu tecido, nessa questão de traça, porque traça adora papel, modelagem, adora tecido armazenado. Uma coisa, um procedimento, você não vai poder colocar nada de naftalina, essas coisas que vai deixar a roupa fedendo, não. Você vai, sabe o que você pode fazer? Uma coisa que eu aprendi e é legal? Em cada lugar, cada saco que você colocar o tecido guardado, você pode colocar, sabe, giz de lousa? Então,
Você pode colocar giz de lousa. O giz, ele impede que o tecido crie umidade e ele impede que as traças peguem o tecido. Não me pergunta por quê, me ensinaram, eu comecei a fazer e o negócio dá certo, tá? Eu não achei mais nada de aleluia nem tracinha na gaveta. Olha, pessoal, eu acho, não sei, eu acho que eu falei, né, o que eu tinha para falar para vocês do fio. Eu falei sobre a malha tubular, eu até escrevi na minha lousa sobre o tecido plano e a malha, como achar, infestar para armazenar. Infestar para armazenar é o mesmo que infestar para cortar, porque se ele está armazenado, você põe na mesa, puxa a folha, vai cortar. Eu expliquei sobre o direito e o avesso da malha tubular ramada, o plano liso, dupla face. O estampado não tem mistério, um lado é estampado, o outro não, então é fácil de você colocar ele para dentro. E eu acho eu que não esqueci nada. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa semana eu fiz um planejamento para falar tudo sobre tecido, sobre os fios do tecido, sobre infesto. Esse planejamento, essa jornada dessa semana é para quem mexe com tecido ou para quem está começando a empreender, para quem quer montar um negócio online, uma confecção que seja loja física, não importa. Para quem está ingressando no ramo, para quem já trabalha no ramo, talvez, né, eu espero que eu tenha ajudado. Então, para essas pessoas saberem, né, de um pouquinho, né, do que eu aprendi no longo da vida, nesses 30 anos de confecção, de chão de fábrica, espero estar ajudando e eu pretendo levar até o final dessa semana abordando esse tema que é costure para empreender, porque costurar é um empreendimento, né? Você começa às vezes com uma brincadeira, você começa consertando uma coisinha ou outra, de repente você vê uma coisa, você pega um gosto, você começa a sonhar e quando você menos espera, você já está planejando alguma coisa para aumentar a sua renda familiar ou então para você ter mais liberdade financeira, liberdade de horário, liberdade de poder viajar e outras coisas mais que o dinheiro traz, né? Então, gente, é o seguinte, amanhã de manhã, como esse assunto ele é muito extenso e intenso, amanhã de manhã eu vou fazer uma live às 9 horas da manhã, na continuação sobre os tecidos, o universo dos tecidos, sobre essa parte de linha de produção e corte. Amanhã de manhã eu vou falar sobre a nomenclatura dos moldes, a importância, porque a nomenclatura dos moldes não é só você escrever lá quantas vezes você vai cortar, ou o que é, se é frente, se é costa, se é manga, não. E o fio e tal, a nomenclatura do molde, gente, ela é muito importante, por quê? Porque se você compra e não vem, mas você aprende, você vai lá e aplica isso no seu molde. Se você tem um monte de molde aí em casa ou guardado que não tem, você vai lá e começa a arrumar os moldes. Você começa a organizar tudo. Você pode catalogar os seus moldes, tá? Você pode deixar tudo bonitinho, organizadinho, tá? Então amanhã de manhã eu vou falar sobre os moldes e eu vou falar também sobre o procedimento com os tecidos antes do corte, tá? Esse procedimento dos tecidos antes do corte é para você não dar um tiro nos dois pés na hora de cortar, tá bom? Então amanhã de manhã eu espero, né, você que possa assistir, tá? E quem trabalha e não puder assistir, a live vai ficar gravada para você poder assistir depois, dar continuidade a esse aprendizado, tá bom, gente? E aí amanhã eu encontro vocês. Ó, desculpa as falhas, tá bom? Mas muito obrigada pela audiência de quem ficou aí me dando apoio. Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, pode fazer, porque depois eu vou lá, olho todas as perguntas, respondo uma a uma com calma, tá bom? Mesmo sabendo que sexta-feira eu vou abrir um debate aí, eu vou abrir perguntas e respostas para quem quiser conversar comigo, tá?
Mas eu vou olhar e obrigada, tá? Um beijo para todos vocês. Espero que eu tenha sido clara em tudo que eu falei. Se eu não fui, pode dar um puxão de orelha aí, tá bom, gente? Obrigada. Até mais, tá?